Amigos, vamos trazer mais detalhes do novo pente fino do INSS. E realmente, gente, o governo decidiu, vai mesmo acontecer o pente fino. E você lembra que antes o governo pretendia economizar 10 bilhões de reais com a revisão dos benefícios previdenciários, né? E o seguro-defesa. Lembra disso? Pois é, agora o governo vê projeção, acha, né, que tem como economizar 20 bilhões de reais. Inclusive, né, já há data para começar o novo pente fino. Segundo o governo federal, né, o novo pente fino deve começar a partir do mês de julho. Olha, meus amigos, eu vou lendo a matéria aqui que está no jornal Estado de Minas, né, repercutir essa matéria e daí dando meu ponto de vista e acrescentando algumas informações, né. O governo Lula planeja começar a revisão dos benefícios concedidos pelo INSS ainda no mês de julho de 2024. A medida é um dos pilares do plano do governo federal para conter os gastos e fechar a proposta do orçamento de 2025. Ou seja, vai fechar, né? Ele quer economizar em cima das pessoas carentes, em cima das pessoas doentes. Estimativas preliminares indicam a possibilidade de economizar cerca de 20 bilhões no ano que vem com o cancelamento de benefícios considerados indevidos. Pois é, gente, foi essa mesma ladainha, né? Essa mesma cantilena que o governo do Michel Temer fez aquele pente fino aquela vez. Também ele argumentava que era cancelar os benefícios indevidos. Só que a grande maioria dos benefícios indevidos que o Michel Temer dizia na época que era, né, que era o foco deles, o que aconteceu foi revertido na justiça, porque eles estavam apenas querendo economizar e de indevido não tinha nada. Ou seja, a grande maioria das pessoas que tiveram a sua aposentadoria por invalidez, que tiveram o seu auxílio-doença suspenso no primeiro pente fino lá do Michel Temer, reaveu, né, conseguiu de volta o benefício na justiça. E eu acho tão engraçado, gente, recentemente o Alessandro Stefanuto também falou, eu sou contra o pente fino, por quê? Né? Daí depois, se não faz com todos os critérios, a pessoa reverte na justiça. O atual ministro da Previdência Social, né, inclusive, à época, o Carlos Lupe votou contra o pente fino. E agora? Será que ele vai ficar quietinho, só vendo a Simone Tebet e o Haddad, né, convencendo o Lula a fazer esse pente fino? Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Olha, gente, olha que dado esse aqui, ó. Só na Previdência Social, a área econômica, ou seja, a área, né, gente, do Fernando Haddad, da nossa querida Simone Tebet, mapeou um público. Ele já tem o alvo, gente, o alvo é 1,3 milhão de beneficiários que podem ser convocados para revisão de benefício por incapacidade temporária e permanente. Aqui, gente, há um adendo a mais nessa informação. Sabemos muito bem que até o momento, qual que era o foco? O foco, né, era o auxílio doença, o auxílio defeso e também o BPC Loas, não era isso? Pois é, agora o governo federal também colocou a aposentadoria por invalidez, ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, que inclusive foi o foco do último pente fino lá. O que aconteceu realmente que foi lá do Michel Temer? Como eu disse aqui, né, são pessoas que recebem auxílio-doença há mais de 1 ano ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos. Ou seja, gente, aqui o governo pretende começar esse pente fino por esses dois tipos de benefícios, né, que é o auxílio-doença. Aquelas pessoas que estão a mais, você que recebe o auxílio-doença, prepare a sua documentação. Se você estiver há mais de 1 ano sem passar pelo crivo da perícia médica, você pode ser convocado. Não estou dizendo, gente, nem a matéria está dizendo que você vai ser convocado, você pode ser convocado. E já os aposentados por invalidez vai entrar na mira aqueles que estão há mais de 2 anos sem passar por uma revisão médica pericial. Já no caso do BPC, o benefício da prestação continuada, né, o alcance da revisão ainda não foi dimensionado, ou seja, ainda está sendo alvo de estudos, né, pela equipe técnica, né, do governo federal para levantar, né, que pode levar um tempo mais para saber realmente, né, gente, quem que vai ser convocado ou não. Porque é preciso
deixar claro isso. Por quê? Já no auxílio-doença, o governo sabe qual que é o critério, né? Já está bem claro, né? Vai convocar aqueles beneficiários que estão há um ano sem passar pela perícia médica. Da aposentadoria por invalidez, também o governo já sabe os critérios, né? Vai convocar aqueles que estão há mais de 2 anos sem passar pela revisão da perícia médica. Já o do BPC, né? Do BPC, na verdade, o governo ainda está em estudo, ou seja, a equipe técnica está mapeando e também estão definindo quais serão os critérios. Segundo a informação do Estado de Minas, as ações ainda prevê, gente, tem mais coisa, prevê a continuidade da revisão do Bolsa Família para averiguar, né, a regularidade do cadastro das famílias, né, formado por um único integrante. Ou seja, ainda vão dar sequência também no pente fino no Bolsa Família. Importante ressaltar, gente, que o pente fino no Bolsa Família vem acontecendo desde o começo do mandato do presidente Luiz Inácio, né, do presidente Lula. O tema foi discutido em reunião, né, nessa última quarta-feira entre Lula e os ministros, né, e inclusive, a gente estava lá na reunião, o Wellington Dias, que é o comandante, né, que manda, digamos assim, no BPC e no Bolsa Família, também estava lá Simone Tebet, também estava lá o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social. Ou seja, meus amigos, então realmente o pente fino vai acontecer. Segundo um dos participantes do encontro, esses 3 são os focos, né? Benefício por incapacidade, ou seja, que ficou acordado, tá? Nessa reunião que aconteceu no último dia 19, mas que a imprensa teve conhecimento agora, né? Porque teve alguém que estava, uma pulguinha que estava lá dentro, viu a reunião e acabou repassando para a imprensa, né? São 3 os pilares, digamos assim, né? Que é a aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente, o BPC, né, que é o benefício da prestação continuada, e também do Bolsa Família. Agora, o auxílio-doença também, né, e a avaliação é de que o potencial fiscal, né, dessas ações é suficiente para abrir espaço no orçamento de 2025 e acomodar as pressões vindas de gastos com a própria Previdência, que crescem, né, na esteira da valorização do salário mínimo, né? Ou seja, né, gente, vamos tirar dos aposentados, vamos tirar dos pensionistas, vamos cobrir esse rombo tirando das pessoas doentes, vamos cobrir esse rombo tirando das pessoas com deficiência. É essa, né? É essa a cabeça, é essa a concepção que infelizmente tem lá em Brasília, né? É bastante complicado, né? As despesas com a Previdência, BPC e Bolsa Família somam 1,2 trilhão no orçamento desse ano. Olha, gente, é importante deixar claro, né? Eu sei que muitas pessoas ficam falando assim, ele fica ligando um governo, fala de um governo, fala de outro. Gente, é importante deixar claro aqui, esse pente fino que ora vai acontecer, simplesmente é o mesmo que estava para acontecer antes da pandemia, que não deu tempo. Essa que é a grande realidade, né? Eu até comentava com o meu público do canal, você que é mais antigo aqui no canal sabe muito bem, né? Eu sempre tinha o pensamento e comentava com vocês aqui, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, ele ia dar sequência do pente fino, porque estava prestes a acontecer, inclusive, né, gente, até a lei já está publicada, né, que é a lei do pente fino, né, que é a lei 13.846, ou seja, o governo pode fazer, a lei está em vigor, né, a lei 13.846, que foi aprovada lá no mandato do presidente Bolsonaro, que era exatamente para fazer o pente fino, exatamente como vai ser agora, né, que é no auxílio-doença, que é na aposentadoria por invalidez, que era no BPC. Não deu tempo por causa da pandemia, as agências do país inteiro foram fechadas. É óbvio, a gente sabe, alguns gatos pingados ainda acabou sendo convocado, mas um pente fino em massa, como era a intenção, não aconteceu. E aí, na minha opinião, né, eu achava que se o governo Lula entrasse, né, esse pente fino não ia acontecer. Porque o pente fino, porque o presidente Lula fica alardeando por aí, olha, nós não vamos tirar dos mais pobres, né? Nós vamos combater a fome. Gente, combater a fome desse jeito, sabe o que vai acontecer com esse pente fino?
vai. Hoje, muitos têm o seu dinheirinho para comer, né, para comprar o arroz, para comprar o feijão, né, para pagar o seu medicamento, né? Com esse tipo de atitude, presidente Lula, você não vai estar combatendo a fome, você vai colocar muitas pessoas na margem da pobreza novamente, infelizmente. Então, meus amigos, para encurtar a história, né, o governo federal vai começar o pente fino no mês de julho. Já o auxílio doença já está certo, né? Você que quem tem está recebendo há mais de um ano sem perícia médica. Aposentadoria por invalidez, quem está há mais de 2 anos sem passar por perícia médica. E o BPC, a equipe técnica do governo federal, ainda está mapeando e ainda está sendo definido os critérios. Gente, até o calendário é igual ao antigo pente fino que o Bolsonaro iria fazer, né? Antes da pandemia, era exatamente esse mesmo cronograma. Primeiro pente fino, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e depois BPC, né? Como pode, né, gente? Só tá dando continuidade do pente fino que está previsto, que é oriundo da MP 871. Você deve se lembrar disso, né? Esse pente fino, né, provavelmente é oriundo da MP 875, né? O 871, uma coisa assim, que foi convertida na lei 13.846 de 2019.